A paz do Senhor Jesus, minha amada, meu amado. Estamos aqui mais uma vez para poder ler a palavra do Senhor, entregar nossas primícias nessa manhã. Você crê? Você crê que é um tempo de viver novas coisas? Que você não está no novo ano, mas que você está no novo tempo, de nova oportunidade, de novas mudanças, de novas conquistas e novas reconquistas, sim. Você está no tempo de desenterrar o sonho que estava enterrado. O Senhor está desenterrando sonhos nessa manhã. Amém? Senhor meu Deus, eu apresento aqui, Pai, esse devocional. Senhor meu Deus, esse momento em comunhão, Pai, a qual estamos conectando o Senhor na videira, Pai. Que como ramos, Pai querido amado, sabemos que quando desconectamos, a certeza é que morreremos, Pai. Sim, não é a morte somente natural que nos importa, porque sabemos que para o Senhor morte e vida é a mesma coisa, porque o Senhor subiu, está ao lado do nosso Pai poderoso e preparando uma morada onde há muitas moradas. Senhor meu Deus, mas que nos preocupa, Senhor meu Deus, é a morte espiritual. Abra os nossos olhos, Senhor, que a gente vai enxergar mais além daquilo que nós enxergamos. Que o Senhor nos dê visão de águia para enxergar aquilo que não provém de Ti e aquilo que provém de Ti. Senhor meu Deus, destampa os nossos ouvidos para voltar a ouvir a Tua voz, o suor da Tua voz, Pai, o suor da Tua voz, aquilo que soa nos nossos ouvidos, que podemos sentir que é o Senhor, assim como o primeiro amor. Não permita que vozes enganosas, Senhor meu Deus, sussurros de outras vozes venham nos enganar. Que a nossa mente seja cativa ao Senhor agora nessa manhã. Apresentamos, Senhor, porque o Senhor, Pai, pode fazer infinitamente mais e mais do que pensamos, do que imaginamos. Pai, que toda palavra contrária, tudo que o inimigo preparou nessa madrugada, Senhor, seja desfeita nessa manhã. Que aos Teus anjos, Senhor, está dando ordem ao nosso respeito, Pai, que está nos acampando, Senhor, à frente, à traseira, à direita, à esquerda, Pai. Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família em especial, Espírito Santo de Deus, nas nossas finanças, nossas emoções, na nossa saúde. Vai de encontro àqueles necessitados, àqueles que ainda não conhecem Tua palavra e nos coloca como ide, Senhor, para ser, Senhor, portadora das boas novas, Pai querido, Pai amado. Nós pedimos, Senhor Jesus, seja conosco, envia o Teu Espírito Santo e que venha ser derramado, venha ser cheio do Espírito Santo. Que as palavras aqui não sejam porque foi conduzida pelo homem, mas sabemos, assim como os Seus profetas, o Senhor derramou, Senhor, autoridade, visão, Pai. O Senhor deu revelação, assim o Senhor também está dando, Senhor, a esse pastor, a mim, ao entendimento, a qual quando eu falo, eu leio essa palavra, o Senhor ministra o meu coração e ministra o coração de cada uma. Colocamos as petições, as orações aqui que cada um pediu, Espírito Santo de Deus. Vai visitando cada leito de hospital, cada um, Senhor meu Deus, que vai fazer cirurgia nessa manhã, que está esperando por uma cirurgia, por uma liberação, papéis que estão travados nas mesas de juízo, porque o Senhor é o Senhor que governa a nossa vida, o Senhor é o juiz fiel, Senhor meu Deus. Pai querido, colocamos diante de Ti, coloca diante de Ti os projetos que o Senhor colocou na minha mão, Senhor meu Deus, que vai alcançar vidas, Pai, que vai, Senhor meu Deus, renovar a mente, Pai querido, Pai amado, continua me usando. Espírito da verdade, visita todas as áreas emocionais, financeiras, saúde, casamento, filhos, Pai querido, profissões, portas que estão fechadas. Senhor meu Deus, cura, libertação, conversão, é o que nós desejamos para cada um, Espírito Santo. Alcança os nossos parentes de perto e de longe, nossos entes queridos, nossos amigos, os vizinhos da direita, da esquerda, cai por terra, Senhor, toda contenda, toda obra contrária, toda oração contrária. E nós Te apresentamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O título está Tempo de Reviver. Em Ezequiel 37:7 está descrito: assim profetizei conforme a ordem recebida. A ordem veio da onde? Do céu. Nós estamos debaixo de uma palavra, de uma ordenância daquele que governa. Você pode profetizar sobre a sua vida, você pode profetizar sobre os seus,
sobre seus familiares, sobre seus projetos, sobre seus sonhos. Sim, está aqui falando que Ezequiel profetizou conforme a ordem que foi dada a ele. Às vezes o Senhor está dando uma ordem, vá para a direita e nós vamos para a esquerda, assim como Jonas, lembra? Sim, precisamos estar com o ouvido sensível e audível, tirando toda a cegueira espiritual, para que o Senhor venha fazer infinitamente mais e mais do que pensamos, do que imaginamos. Então assim profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chacoalhar, de uma forma que os ossos juntaram com os ossos. Sim, assim como nós aqui estamos nos juntando, um corpo de Cristo, para estarmos sarados, remidos, lavados dos nossos pecados, das nossas dores, seja liberta. Assim Ezequiel, quando profetizou, ossos se juntaram com os ossos e assim muito mais. Te convido para ver essa passagem completa. Deus é infinitamente poderoso, capaz de realizar coisas que vão muito mais além da nossa compreensão. Para Ele nada é impossível. No entanto, há uma parte que nos cabe: agir com fé e declarar promessas do Senhor. Não podemos nos acomodar esperando que tudo aconteça sem o nosso esforço. Lembra? Oração, orar e ação. A oração tem que estar alinhada com ação, assim como aquela mulher de fluxo de sangue. Se a gente for conjecturar aqui, ela pode ter orado sim uns 12 anos. Quem disse que ela não orou, que ela não clamou, que ela não jejuou, que ela não pediu, que ela não foi lá no Salmo 70, Senhor, apressa-te a me socorrer? Sim, mas lembre-se que o nosso relógio é diferente do relógio do Senhor. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E há um tempo de você profetizar, de você orar e agir também, para que o Senhor venha entregar as promessas, porque as promessas já foram feitas. Ele não é filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Sim, assim como lá os israelitas naquele deserto, quando saíram do Egito, era 40 dias, eles ficaram 40 anos, porque murmuraram. O Senhor não nos proíbe de a gente falar o que está acontecendo, da gente lamentar, da gente chorar, de a gente falar com o Senhor, mas não murmure, minha amada, porque o Senhor pode fazer desse vale de ossos secos sair vida, do seu sonho ser desenterrado e ser realizado. Não podemos nos acomodar esperando que tudo aconteça sem esforço. É preciso crer, profetizar e lutar pela mudança que desejamos ver. Talvez você esteja enfrentando situações que parecem perdidas, como um casamento desfeito, uma doença considerada incurável ou um sonho que você já deu por enterrado, por encerrado, por perdido, por não alcançado. Em momentos assim, a tendência é enxergar um ponto final onde Deus vê uma vírgula. Ei, o inimigo talvez pode estar falando para você, aqui é o fim. Esquece, desiste desse Deus. Quem é esse Deus que você serve que não faz nada? Ei, o Senhor está trabalhando ao teu favor. Onde o inimigo colocou ponto final, Deus está colocando vírgula e está continuando a sua história de vida. O maior desafio de profetizar sobre esses vales de ossos secos é deixar de lado a ideia de que tudo deve acontecer no nosso tempo. Lembra? Acabei de falar, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, conforme nossos planos, tá? Aqui fala que a gente costuma deixar de lado algumas coisas porque não aconteceram no nosso tempo. Mas o Senhor está ressuscitando sonhos nessa manhã. O Senhor não nos manda mover o mundo com força dos braços, mas sim declarar palavras de fé e encher o nosso coração de esperança. Não olhe para que os seus olhos naturais enxerguem como sendo um desfecho final. Lembra, a palavra do Senhor fala que a fé não é aquilo que vemos, mas que nós cremos. Profetize vida sobre o que parece estar morto. Profetize vida sobre o teu casamento. Profetize vida sobre a sua saúde. Profetize vida sobre a sua finança. Profetize vida sobre os seus projetos, sobre sua família, sobre sua vida emocional. Profetize. Declare palavras de poder, confie no Senhor e acredita no que Ele pode fazer. Ele pode fazer infinitamente mais e mais do que pensamos e que imaginamos. Bem sabe Ele os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito, e pensamento de paz, de prosperar, de nos encher do Espírito Santo de Deus.
Não se contente com o superficial, nem se acomode diante das adversidades. O cenário pode não ter mudado, mas você precisa mudar, você precisa renovar sua mente para viver a perfeita e agradável vontade do Senhor na sua vida e da sua família. Deus nos chama para uma postura de fé e ousadia, que nem aquela mulher do fluxo de sangue, ela teve ousadia, fé e ousadia, que vai além da circunstância que você está vivendo. Assim como o vale de ossos secos, Deus pode fazer e viver o que parecia ser acabado. Ele pode transformar seu momento de crise em uma nova oportunidade de vitória. Não aceite a derrota como uma condição permanente. Declare vida sobre sua história, sobre seus sonhos, sobre sua família e saúde. Lembre-se, Jesus se entregou na cruz para que a vida, não a morte, reine sobre você. É possível viver quando entregamos nossas impossibilidades para Deus. E você, o que você vai entregar hoje para o Senhor? Entregue tudo a Ele. Entregue as suas impossibilidades, sua incredulidade, sim. Fala que ainda que a nossa fé seja o tamanho de um grão de mostarda, é possível falar para aquele monte que ele saia, é possível falar que essas pedras de tropeço saiam do teu caminho, é possível declarar que haja vida em abundância sobre você. Amém, minha amada, amém, meu amado, que Deus abençoe grandemente a tua vida, toda sorte de bênção, que o Senhor te guarde na saída e no retorno para a tua casa, que o Senhor abre portas das impossibilidades na tua história, na tua vida e na tua família. Sim, a promessa que está sobre você também está para os seus descendentes. Amém? Glória a Deus, com a paz do Senhor Jesus Cristo.